Em 1960, sabe o que os pastores pregavam no Brasil? Eles pregavam mais ou menos assim: a ira de Deus está sobre você, arrependa-se. Foi um período que houve um grande avivamento no Brasil, porque as pessoas se arrependiam. Eles diziam: a ira de Deus está sobre você, para o ímpio, pecador. Arrependa-se. Nos anos 90, eu cresci pregando isso e ouvindo isso. Eu comecei a pregar pela graça de Deus com 14 anos. Com 14 anos eu preguei pela primeira vez publicamente. E era o que eu pregava nos anos 90. Jesus está voltando, arrependei-vos. Era o que era pregado nos anos 90. Jesus está voltando, arrependei-vos. Já no ano 2000, eu presenciei essa transição, essa triste transição. Isso começou nos anos 2000, como o movimento dos falsos apóstolos, com o movimento G12, o movimento da teologia da prosperidade. Nos anos 2000 as pessoas pregavam assim. Ela começou a pregar: venha para Jesus que Ele vai te prosperar financeiramente e te curar. Essa mensagem não é bíblica. Jesus Cristo nunca, leia a Bíblia. Jesus Cristo nunca prometeu riquezas, Ele prometeu salvação. Ele prometeu salvação, prometeu perdão dos pecados e vida eterna. Até porque os primeiros cristãos, a maioria deles eram pobres. Leia a história da igreja, leia os evangelhos, leia as cartas paulinas, leia as cartas gerais. E hoje, irmãos, ano 2020, qual que é a mensagem que é pregada na maioria das igrejas evangélicas? Na maioria. Acho que igrejas que pregam o evangelho bíblico genuíno hoje, infelizmente, são exceção. Hoje as pessoas pregam assim: você é o centro de Jesus, você é o cara. É o evangelho antropocêntrico. Hoje as pessoas pregam assim: você é a borracha que apaga os planos de Deus. Deus já não é soberano mais. Agora é o homem que tem a caneta, ele que tem o comando, o centro. As pessoas pregam assim hoje: determina a sua bênção. Eu determino, eu exijo, eu decreto. Que vocabulário é esse, irmãos? Eu nunca vi Paulo falar isso, eu nunca vi Pedro, Tiago. O vocabulário de Paulo, de Pedro, de Tiago é: se Deus quiser, se Deus permitir. Jesus no Getsemane: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o evangelho que é pregado hoje é: determina a bênção, decreta, exige. Esse vocabulário não é bíblico. O evangelho hoje, irmãos, é mais ou menos assim: você é o queridinho de Jesus. E a gente está produzindo uma geração de crente Peppa Pig, uma geração de crente Nutella, de crente cheio de mimimi, que não aceita ser contrariado, não aceita ouvir não e não aceita correção. Antigamente, quando um pastor disciplinava, punia um membro, ele mudava de vida, mudava de caráter. Mas hoje existe igreja a gosto do freguês. Quando o pastor disciplina, pune alguém, corrige alguém, sabe o que ele faz? Ele muda de igreja. Porque é o evangelho da conveniência, é o evangelho do entretenimento, é o evangelho cheio de mimimi, crentes mimimi, Nutella, Peppa Pig. O evangelho que eles pregam hoje é mais ou menos assim: você é especial. Deus precisa de você. Como se a gente tivesse fazendo um favor para Deus, irmãos. Todos na história que acharam que era alguma coisa, Deus tirou, arrancou e colocou alguém melhor. Sabe, Deus não precisa de você. Você que precisa, depende, necessita, carece de Deus. Paulo, quanto mais os homens de Deus da história se aproximavam de Deus, Paulo, Agostinho de Hipona, falaram isso, mais eles se viam como pecadores depravados, que careciam da glória, da graça de Deus, melhor dizendo. Deus não precisa de você. Tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote. Tocar na igreja, cantar na igreja, pregar na igreja, operar um som, tocar como você toca, Samuel, pregar como eu prego, servir como diácono. É um privilégio, é uma honra, é uma graça. Eu não mereço. Precisamos voltar ao evangelho simples, puro, genuíno e à moda antiga, irmãos. Quantas inovações, quantos modismos entraram em nossas igrejas de 20, 30 anos para cá. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos voltar para o verdadeiro evangelho.
O evangelho simples, puro, genuíno e a moda antiga.